E o Corinthians acrescentou mais uma posição na busca por reforços para 2026. Depois de fechar com Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira e Caio César, ou seja, um zagueiro, um lateral direito, um volante e um atacante de lado de campo, o Timão ainda busca de forma prioritária um lateral esquerdo e também um volante e mais um ponta. Esse lateral esquerdo é necessário a partir da não renovação de Fabrício Angeleri. Tratativas para a renovação do contrato do jogador acontecem há mais de um mês e não avançaram. Tudo porque quando ele deixa o futebol espanhol e vem para o Brasil, ele recebe a promessa do Augusto Melo de que em dezembro teria direito a um reajuste salarial. O Augusto foi embora, nova diretoria entende que precisa reduzir em pelo menos 30% o custo da folha salarial para 2026 e o Corinthians não é capaz de alcançar as cifras pedidas pelo Angeleri. Até por isso, já há um mapeamento, especialmente no mercado brasileiro, para a contratação de alguém que possa concorrer com o Matheus Bidu. Prioridade se dá por um lateral brasileiro, até porque o limite de estrangeiros está perto de ser alcançado. Você sabe que no Paulista você pode contar com no máximo 7 estrangeiros, no Campeonato Brasileiro com 9. O volante dos sonhos no Corinthians hoje é Alisson, que pertence ao São Paulo, é um pedido expresso de Dorival Júnior, embora Alan do Flamengo também esteja na parada. Por que eu citei mais um ponto? Além do Caio César, o Corinthians entende que precisa de um outro jogador de velocidade, até porque perdeu 2 atletas nessa função. Romero e Thales Magno não tiveram seus contratos renovados. A saideira sobre o Timão, Matheus Pereira, enfim, foi anunciado. Volante contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, empréstimo com compensação financeira. O Corinthians assume 100% dos seus salários e já sabe quanto vai precisar gastar se quiser comprá-lo no fim do ano. Mais uma atualização. Fui abrir o WhatsApp para mandar pergunta e perguntei, eu tinha questionado uma fonte assim, a troca com o Corinthians avançou alguma coisa? Também não. Tá. Martins por Alisson. Ricardo Freitas Gomes, novo presidente da SAF do Fortaleza, Bruno Caos, vice-presidente da Easy Seguros, patrocinadora do Corinthians. Muitos dizem que ele, Bruno Caos, é manda-chuva de Marcelo Paz. Cara, não tinha essas informações, e é legal saber, tá? Dessas relações, então vamos lá. Já chegaram a dizer que o Marcelo Paes foi contratado pelo Corinthians, porque a esposa dele é super influente no PT de Fortaleza, e as relações com o André Sanches, só que o André não está mandando mais nada no Corinthians, pelo menos é o que se imagina, né? E agora o Ricardo traz essa informação de que o novo presidente da SAF do Fortaleza, o Bruno Caos, é vice-presidente da Easy Seguros, patrocinadora nas costas do Corinthians, né? O acordo, inclusive, girava na casa dos 11 milhões de reais. Não acho que a Easy teria autonomia para ajudar na escolha do executivo. E até tem uma coisa legal para contar, o nome do Marcelo Paes foi muito bem avaliado por todos os aliados políticos do presidente Osmar Stabile. Quando surgiu esse nome, todo mundo, pô, legal, vai embora, vai seguir em frente, tá bom? Tem mensagem ontem pro Marcelo Paes durante a live. Falei, Marcelo, você tá trazendo o João Ricardo? Ele falou, tá machucado. E eu pressionei, mas e aí, tá bom. E aí ele me explicou que a tendência é que o João Ricardo volte só depois do fechamento da janela de inscrições. E aí vai correr o risco de acontecer com a mesma coisa do Lucas Ramon. Ele não jogou o estadual, e aí não vai poder ser contratado depois de 3 de março. Porque, só para vocês entenderem, vai. A janela começou em 5 de janeiro e termina em 3 de março, tá? Fiquem com essa ideia. Só que, até para evitar que cara que está disputando a reta final do estadual não possa participar da decisão do estadual porque tem proposta de outro time, eles abrem uma brechinha. Então a janela fecha no dia 3 de maio, 3 de março. Você quer trazer um cara do exterior, é até 3 de março. O Paquetá, você pode registrar o Paquetá até 3 de março. Mas abre-se uma brecha para caras que disputaram o estadual. Você disputou o estadual, aí você pode trazer esse cara até abril, tá? Só que o cara precisa ter jogado o estadual. Os casos do João Ricardo, que operou o ombro, e do Lucas Ramon, que está afastado por conta desse problema, isso acaba se tornando um problema, tá bom? Corinthians acerta a contratação de João Ricardo do Fortaleza, mas espera goleiro só em março. Jogador de 37 anos irá se apresentar depois de se recuperar de cirurgia. Notícia do Bruno Cassucci, da Thaís Jorge e do Vitor Chicaroli. O Corinthians acertou nessa sexta contratação do goleiro João Ricardo, de 37 anos, que pertence ao Fortaleza. Os clubes chegaram a um acordo por um empréstimo sem custo até o fim dessa temporada. A assinatura do contrato e a apresentação de João Ricardo, porém, só devem acontecer em março. Isso porque o goleiro se recupera de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. O Timão quer aguardar laudo médico para selar o acordo.
A informação foi divulgada inicialmente pelo diário O Povo e confirmada pelo GE. Então, o negócio está fechado, mas vou mandar mensagem para o Marcelo. Pô, Marcelão, pô. O Edson perguntando sobre o Angileri, sim. O Angileri foi contratado do futebol espanhol abrindo mão de uma grana lá. E a promessa do Augusto é de que, na virada do ano, quando o contrato acabasse, ele teria direito a um reajuste salarial. Só que mudou o presidente e o Stabile, para fazer valer aquilo que está estabelecido no orçamento, na projeção orçamentária, ele precisa reduzir a folha em 5 milhões de reais. Para reduzir a folha, o Corinthians não consegue dar o aumento que o Angileri quer. E o Angileri está batendo na tecla de que não quer ficar se não tiver aumento. Importante registrar que o Fabinho Soldado, que trabalhou com o Angileri no Corinthians, gosta do nome e está tentando levá-lo para o Internacional de Porto Alegre. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!